Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra que recebi do Senhor nesta madrugada. Uma palavra que eu vejo que tem um tom profético. E por meio desta palavra eu posso então crer que nós estamos caminhando para o fim desse período da pandemia. Esse período que assolou o mundo inteiro, né, e que tem também causado transformações, mudança nos comportamentos das pessoas. E eu creio que esse período já está se findando. Claro que não será de uma hora para outra, mas eu creio que nós estamos caminhando para o final desse período. E vejo também e creio nisso, né, que ao final desse período, quando a igreja voltar a congregar nos templos, uma igreja renovada, avivada, comprometida, estará voltando para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, comprometida com a obra do Senhor. Eu sei que o nosso retorno não será assim tão simples. Muitos critérios terão que ser adotados, né? Muita precaução nesse primeiro momento do retorno da igreja. E eu creio, né? Não sei quando, ainda não tenho perspectiva de quando será esse retorno, mas por meio dessa palavra eu creio que está próximo, né? E eu gostaria então de convidá-los a estar abrindo as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, Isaías 41, e o texto que nós vamos ler será do versículo 1 até o versículo 20. Isaías, capítulo 41, do verso 1 até o versículo 20. E por meio desse texto, Deus então traz uma palavra, e eu interpreto essa palavra com uma visão, um tom profético para a igreja. E diz assim a palavra do Senhor. Isaías, abre aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 41, verso 1. Diz: Ilhas, calai-vos, escutai. Renovem os povos as suas forças, aproximem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz com que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata. Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e agiu desta maneira? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ajudou ao outro e disse ao seu companheiro: esforça-te. Assim, o artesão animou o ourives, e o que alisa o martelo encorajou o que bate na bigorna. Ele diz sobre a peça soldada: está boa, e fixa o ídolo com pregos para que não se tombe nem se mova do seu lugar. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitarei. Por isso, não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste,
porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e te sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltarem contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busquem ainda que busque os que lutam contra ti, não os encontrará. E os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó, ó povinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama o Senhor, o teu Redentor, o Altíssimo de Israel. Eis que farei de ti um novo e cortante debulhador, repleto de lâminas afiadas, trilhará os montes e os moerás, reduzirás as colinas a palha. Tu os joeirarás ao vento. Tu os joeirarás ao vento. Tu os joeirarás e o vento levará. O furacão os dispersará. Tu te regozijarás no Senhor, no Altíssimo de Israel te gloriarás. Os pobres e os indigentes buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Eterno, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fonte nos vales. Transformarei o deserto em um lago e o chão seco em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acaia, a murta, a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que todos observem e saibam, considerem juntos e compreendam que foi a mão do Senhor que fez isso e o Santo de Israel o criou. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Espírito Santo que fale em nossos corações? Oremos. Pai amado, Senhor de toda glória, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome porque tu és Deus. Acima de tudo, de todos, tu és Deus. Senhor, fale aos nossos corações. Fala, Senhor, e que a tua palavra venha trazer, Senhor, em nossos corações a compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor ainda há de fazer, para que possamos compreender, Senhor, os teus propósitos e assim nos submetermos à tua vontade. Senhor, nós cremos no teu cuidado para conosco. Cremos, Senhor, que o Senhor está falando e queremos ouvir a tua voz. Por isso nós lhe pedimos, fala, Espírito Santo, pois a tua igreja te ouve. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Como disse, essa palavra ela vem com um tom profético. Então, eu, no meu esboço aqui, separei, então, por meio desse texto, 5 anúncios que o Senhor faz para nós, igreja, a igreja de Cristo. E o primeiro anúncio, eu separei aqui, do verso 1 ao verso 17. Eu entendo, então, que é o juízo de Deus contra as nações. E diz, eu vou ler novamente, calai-vos, escutai, renove os povos as suas forças, aproximem-se, então, e falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? O contexto desse texto, o contexto histórico desse texto, fala então de Ciro, o imperador da Pérsia, né, do Império Medo-Persa,
E esse Ciro, cuja o exército invadiu muitos reinos, e ele foi usado por Deus. Deus lhe concedeu vitórias sobre nações, sobre reinos e inclusive sobre o Império Babilônico. E Deus usou esse imperador, esse rei, né, para, através dele, promulgar o decreto que autorizou o retorno do povo de Israel para Jerusalém e para a reconstrução do templo que havia sido destruído pelo exército dos caldeus. E então o texto, esse capítulo 41, fala então do aparecimento de Ciro e da bênção de Deus sobre o povo de Israel. Mas para nós, esse texto vem com um tom profético para a igreja. E como nós já vimos das outras mensagens que já estudamos sobre o plano da salvação, e em alguma das mensagens nós aprendemos sobre a tipificação. E aqui então Ciro tipifica a pessoa de Jesus Cristo, aquele que vem para libertar o povo, e no caso a igreja. E quando nós lemos do verso 1 ao verso 7, a gente verá então Deus enviando Ciro para trazer juízo e, através de Ciro, trazer então sentença sobre as nações. E assim será. Através de Jesus Cristo, Deus há de julgar as nações. E isso há de acontecer. Como já lemos, e o Evangelho nos traz profecias com relação a isso. No entanto, nesse tempo presente em que nós estamos vivendo, muitas pessoas que não se rendem ao senhorio de Jesus, essas pessoas se acham, né, capazes de se levantar contra Deus. No versículo 6, nós lemos assim: um ajudou ao outro e disse ao companheiro: esforça-te. O artesão, né, animou o ourives que alisa o martelo. O que alisa o martelo encorajou o que bate na bigorna. Ele diz sobre a peça soldada: boa está, e fixa o ídolo com pregos para que não se tombe nem se mova do seu lugar. E a gente vê então pessoas que vão se refugiar e vão buscar força nos ídolos. É interessante que na Bíblia Viva, né, eu quero ler aqui na Bíblia Viva, esse mesmo versículo 6 e 7 diz assim, na Bíblia Viva: mas todos se apressam a fazer, no versículo 6 primeiro, cada um procura animar ao outro e diz ao amigo: vamos, coragem, ele não vai nos vencer. Olha só, muitos se acham capazes de se opor a Deus, né? E acham que não serão vencidos por Deus. Diz mais, verso 7, mas todos os se apressam para fazer ídolos. O que gravou a imagem na madeira apressa e vai cobrir a imagem com ouro. O que prepara a forma anima o ferreiro, dizendo que o ídolo está bem feito e ficará bem firme quando os pregos forem fixados. Então a gente vê pessoas que vão se levantar achando que pode se opor a Deus, né? Então, nesse primeiro texto, essa primeira passagem do verso 1 ao verso 7, nós vemos então Deus enviando o juízo sobre a terra. E infelizmente, irmãos, falo isso com temor no coração, tá? Que virá situações no mundo, e principalmente no nosso país, contra esse pessoal.
a mão de Deus vai pesar contra essas pessoas. Por quê? Porque depois desse período de isolamento social, muitos vão se levantar contra a igreja. Foi o que Deus falou. Muitos vão se levantar contra a igreja de Cristo. Muitos que, infelizmente, exercem poder, autoridade no meio político, vão se levantar contra a igreja. Mas o segundo anúncio que esse texto nos traz, por meio do Espírito Santo, é que o Senhor vai proteger e pelejar em favor da igreja. No versículo 8 até o versículo 14, do verso 8 até o versículo 14, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. No versículo 8. Hoje pela manhã, o estudo na Escola Bíblica Dominical, com a Normélia, nós aprendemos, mais uma vez ouvimos que nós somos povo de Deus, que somos descendência de Abraão, somos servos de Deus, somos filhos de Abraão pela fé. Então essa palavra diz respeito a nós. Mesmo porque, no verso 9 diz assim: Tu a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e disse: Tu és meu servo, que escolhi e não te rejeitarei. Interessante que quando o povo de Israel voltou para Jerusalém, para Jacó, para a terra de Israel, eles estavam concentrados na Babilônia e nas cidades aos redores ali do Império Caldeu, no entorno da cidade da Babilônia, e o povo de Israel então retornou para Jerusalém, para Israel, para a terra de Israel. No entanto, diz o texto aqui que Deus chamou dos quatro cantos da terra, dos cantos da terra, dos confins da terra. E Israel não foi espalhado para os confins da terra. Os que foram levados cativeiros foram levados para a Babilônia. Então, podemos entender que essa palavra, esse povo, diz respeito a nós também. Mesmo porque, como nós lemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, que o Senhor Jesus comprou para Deus com o seu sangue homens, mulheres, povos, de homens, mulheres de todo povo, língua e nação. Então, nós, a igreja que foi chamada dos confins da terra, de todos os cantos da terra, Deus chamou um povo, Deus escolheu um povo para desse povo fazer a igreja de Cristo na terra. Então, essa palavra diz respeito a nós. E diz assim o verso 10: Por isso não temas, porque eu estou contigo. E quando diz por isso o quê? O que Deus está se referindo? Por isso não temas. Pelo que há de se acontecer. Porque pessoas, os ímpios, vão se levantar contra os justos. Pessoas vão se levantar contra a igreja. E Deus está dizendo para não temer, porque o Senhor vai pelejar pela igreja. O Senhor vai estar, o Senhor sempre esteve e estará protegendo a igreja, mesmo nesses períodos, quando muitos se levantarem para afligir a igreja, para tentarem paralisar a igreja, para tentarem destruir a igreja, mas todas as tentativas do inimigo cairão por terra, porque contra a igreja de Jesus Cristo ninguém pode prevalecer, porque é o Senhor que sustenta essa igreja. Verso 11 diz assim: Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão.
Olha a palavra de Deus confirmando que ele há de pelejar por nós contra os ímpios. E diz, ainda que busque os que lutam contra ti, não os encontrarás. E os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque Deus peleja, repito, Deus estará pelejando em favor da igreja. Né? Verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Deus, então, traz esse anúncio para nós. O Senhor estará pelejando em nosso favor. É o Senhor que estará nos guardando, nos protegendo. Então, não temas. Mesmo que ouçamos notícias, murmúrios de que estão se levantando contra a igreja, mesmo que possamos ouvir que leis estão sendo tramadas, forjadas contra a igreja, o Senhor pelejará por nós. É Deus que estará à nossa frente para nos guardar, para nos proteger de todo mal, porque o Senhor tem um compromisso com a sua igreja, né? E diz o verso 14, não temas, ó bichinho de Jacó, não temas, povinho de Israel, porque eu mesmo te ajudarei, proclama o Senhor, o teu Redentor, o Altíssimo de Israel. Jesus Cristo é o Santo de Israel, Ele é o nosso guarda, Ele que nos protege e protegerá a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. O terceiro anúncio que trago por meio desse texto é a provisão de Deus. Deus há de prover. Vamos ler do verso 15 e 16. Diz assim: eis que farei de ti um novo e cortante debulhador, repleto de lâminas afiadas, trilharás os montes e os moerás, reduzirás as colinas a palhas. Tu os joeirarás. Tive dificuldade para ler isso aqui, né? Tu os joeirarás, e o vento o levará, e o furacão os dispersarás. Tu te regozijarás no Santíssimo de Israel e te gloriarás. O que Deus está dizendo? Debulhador, repleto de lâminas afiadas. Debulhador é uma máquina, é um instrumento, né? Vamos colocar dessa forma, que naquela época não tinha máquina, tinha instrumento, que eram manufaturados, né? E eram um instrumento de colheita. O debulhador é um instrumento de colheita. E diz, né, que terão lâminas afiadas, trilhará os montes, moerás e reduzirás as colinas a palha. Ou seja, quando passava com esse instrumento, ele ia colhendo o trigo. Talvez você já tenha visto nas imagens, fotos, dentro do nosso contexto. Hoje em dia, a agricultura, né, está mais mecanizada, está mais evoluída. Então, hoje nós vemos nos campos, nas grandes lavouras, nas grandes plantações, aqueles tratores colhendo o trigo, o milho, a soja, e o próprio trator, ele faz a separação do trigo, da semente, e joga para trás a palha. Então, ele colhe e joga a palha para trás, ou seja, por onde ele passa, ele vai colhendo e vai jogando a palha, que é a sobra, vai jogando para trás, reduzindo a plantação depois da colheita em palha.
onde se via um campo cheio de trigo, cheio de milho, a plantação de soja, depois da colheita só se via palha no chão. Então Deus está dizendo que o povo, o seu povo, a igreja, será esse instrumento para debulhar, para a colheita. Deus está dizendo, está anunciando que está por vir um tempo de colheita. E essa colheita virá em dois sentidos. Primeiro, a colheita espiritual. A igreja, Deus que vai acrescentar à igreja aqueles que hão de ser salvos. Assim como foi a colheita no dia de Pentecostes, né, onde mais de 3.000 almas se renderam em um só dia, nós vamos vivenciar um tempo de muita colheita, onde o número de servos de Deus, não estou me referindo de crente, estou falando de servo de Deus, homens e mulheres comprometidos com Deus. O número de servos de Deus no nosso país vai triplicar, porque Deus vai acrescentar à igreja aqueles que hão de ser salvos. Essa é a colheita espiritual. Mas Deus também manda dizer que haverá um tempo de colheita, de fartura na mesa dos servos de Deus. E esse tempo de fartura na mesa dos servos de Deus virá, porque Deus também irá abençoar esta nação. Deus vai abençoar esta nação. E esta nação, no ano vindouro, escreva, anotem, porque é Deus que manda dizer, esta nação, no ano vindouro, irá bater recordes de colheita. Recordes em várias áreas da agricultura, inclusive na pecuária. O investimento que se fará nessa área até será criticado, mas é a mão de Deus para abençoar, e Deus vai abençoar esta nação, e esta nação irá bater recorde de colheita. Então, irmãos, creia, porque isso irá refletir na tua vida, na tua casa, na tua mesa. Deus vai abençoar e vai trazer provisão. E o quarto e último anúncio que quero trazer para a igreja, né? A partir do verso 17. Verso 17, diz assim a palavra do Senhor: os pobres e os indigentes buscam água e não a encontram. Sua língua está ressequida de sede, mas eu, o Eterno, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios na colina estéril, fonte nos vales, transformarei desertos num lago e chão seco em mananciais. Deus está anunciando que haverá um tempo em que a palavra de Deus irá jorrar de uma forma sobrenatural. Sempre foi, né? Sobrenatural a palavra de Deus. Mas nesse período que se seguirá, pós-pandemia, a palavra de Deus se manifestará como nunca vimos antes. E por meio da palavra de Deus, porque quando diz aqui o verso 17, pobres e indigentes, está se referindo, Deus está mandando dizer que isso se refere às pessoas que não conhecem ao Senhor, as pessoas que não crentes, que têm sede da palavra de Deus, eles serão saciados pela palavra. A palavra irá vir, irá lavar, saciar a sede espiritual, transformando essas pessoas. Versículo 19 diz: plantarei no deserto o cedro e a acaia, a murta, a oliveira, colocarei juntos no ermo, o cipreste, o abeto e o pinheiro.
para que todos observem e saibam e considerem juntos e compreendam que foi a mão do Senhor que fez isso, o Santo de Israel criou. Deus, por meio da sua palavra, estará transformando muitas vidas, transformando famílias, como eu escrevi aqui, o Senhor, por meio da sua palavra, irá transformar situações, irá transformar aquela situação que antes nos trazia preocupação. Deus vai transformar em favor daquele que crê, que busca, daquele que confia no Senhor. Famílias serão restauradas, vidas transformadas. Deus vai mudar a história, e todos que crerem Deus vai mudar a história de todos aqueles que crerem na mensagem do Evangelho. Deus vai transformar situações. Então, meu amado irmão, claro que isso é para quem crê, para aqueles que buscarem do Senhor, para aqueles que crerem no Deus Criador dos céus e da terra, crerem no poder do Santo Espírito de Deus, crerem nas promessas de Deus. Então, busque, porque este é o anúncio que Deus manda trazer para a igreja. Eu apenas sou mensageiro, mas a palavra vem de Deus. Deus trará um tempo de abundância para nossas vidas, para aqueles que crerem. Para os que não crerem, infelizmente, ficarão vendo a vitória do povo de Deus. Mas se você crê, meu irmão, então se prepare, porque Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar a tua família, em nome de Jesus. Eu creio e creio nas promessas do Senhor. Claro que Deus fará isso não porque somos bons, mas porque Ele é fiel, porque Ele tem propósitos. Deus tem propósito. Então, creia nesta palavra, receba esta profecia, creia nessa profecia, em nome de Jesus. Foi o que Deus mandou entregar para a igreja, em especial para a Igreja Batista Independente Ebenezer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, mesmo que não seja da nossa igreja, mas você é povo de Deus, se você crê, esta palavra também é para você. Esta palavra é para todo o que crê no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então quero orar para encerrar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor traz aos nossos corações, fortalecendo a nossa fé, para crermos que nós não estamos só, que o Senhor em momento algum nos abandonou, mas o Senhor está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Abençoe teu povo, abençoe a tua igreja. Em nome de Jesus eu lhe peço, meu Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.